A ideia é falar um pouquinho, né, sobre esse universo das crianças e como ajudá-los a trilhar melhor esse caminho da paternidade, da maternidade. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, vão colocando, tá? E eu vou respondendo aqui para vocês. Ah, ouvindo perfeitamente. Que bom, obrigada pelo retorno. Bom, uma das coisas que eu sempre converso com os pais, né, principalmente nas sessões de orientação que eu faço no consultório, é de refletir um pouco a respeito desse mundo que a criança está inserida, porque é muito diferente do mundo em que nós fomos criados. E muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente tenta educar os pequenos da forma como nós fomos educados. E aí o que acontece é um grande conflito, né? Porque nós estamos falando de duas pessoas que tiveram educação diferente e numa época completamente diferente da que o teu filho está chegando. Então você foi educado de uma maneira, o teu esposo de outra e vice-versa, e fica difícil até de conciliar, né? Fica difícil encontrar um bom equilíbrio no que vocês consideram como adequado, né, para educar o filho de vocês da melhor maneira possível. Então, a principal dica que eu dou hoje é: vamos pensar no momento atual. É fundamental entender que as crianças de hoje são muito diferentes das crianças que nós fomos. Não só porque elas estão tendo acesso à internet. Muita gente atribui culpa à internet e eu digo que o caminho não é esse. A internet, ela pode ser muito positiva. A gente é que tem que ajudar os pequenos a utilizar melhor desse recurso. Então, do mesmo jeito que a gente educa os pequenos para as coisas do cotidiano, para a vida como um todo, a gente educa também as crianças para esse mundo digital. Então, a gente vai orientar dos riscos, enfim. E também, né, vai colocar um certo limite, né? A internet é super bacana, estimula muito várias habilidades das crianças, mas também requer um limite. O fato é que muita gente reclama, né? Às vezes, porque meu filho não sai do celular. Mas aí qual é o exemplo que ele está tendo? Muitas vezes a gente também fica pendurado no celular enquanto a criança está no tablet e está fazendo outra coisa. Ou, por outro lado, enquanto a criança está lá no celular ou está no game, a gente está cuidando da casa, enfim, está fazendo outras coisas. E o fato da criança estar ali, né, no mundo virtual, muitas vezes é uma forma de dar um descanso para a gente. E isso tem sido utilizado com muita frequência. Então, a minha principal recomendação é de que vocês fiquem atentos a isso, né? Ofereçam outras ferramentas para os pequenos. Não necessariamente sentar para brincar com eles, porque eu sei que nem todo adulto tem essa disponibilidade. E não adianta você fazer algo forçado, né? É importante você fazer algo com vontade. Então, ofereça outros recursos para essa criança. Permita que ele sempre esteja em contato com outras crianças, porque isso contribui muito para o desenvolvimento, né? Tanto psíquico quanto social. Né? A criança, quando tem contato com outras crianças... Desculpa, gente. Eu tenho uma criança de patas terrível aqui, que meu gatinho resolveu subir no celular enquanto eu falo com vocês. Dadas essas coisas, né? E ao vivo a gente tem as interferências. Mas o que eu ia dizendo para vocês, né, é que se atentem principalmente... Olha ele aqui de novo. Que vocês se atentem principalmente com esse tempo de qualidade. Dediquem um tempo de qualidade para as crianças, né? Procura fazer alguma coisa com eles, um passeio que eles gostem, né? Não só um passeio que vocês, né, aproveitam para levá-los junto, mas fazer algo que a criança goste. Deixa eu ver se está aparecendo alguma pergunta. A Rose perguntando se é o Léo ou o Otto. Na verdade, são os dois. Que o Otto entrou numa caixa que o Léo queria ir atrás e aí pulou em cima.
Por enquanto, sem perguntas. Léo e Otto são os meus gatinhos. Ó, esse é um deles, gente. Esse é o Léo. Quer falar oi pro pessoal, filho? É ele que tá subindo no celular. E eu fico aqui toda babando, né? Eles aprontam, mas enfim. Ele resolveu que ele quer participar da live hoje, gente. Desculpa. Bom, retomando aqui com vocês, né? Quando a gente passa a entender melhor, né, que as crianças vivem um mundo muito diferente do nosso, a gente consegue se conectar melhor com elas, porque aí a gente vai entendendo qual é essa realidade, né? Eu me lembro muito de quando eu era criança, que bastava minha mãe olhar, né, de cara mais fechada, eu já sabia que aquilo era para eu parar alguma coisa que eu estivesse fazendo, qualquer coisa que eu estivesse fazendo. E muitas vezes eu não sabia nem se era algo errado ou não. Hoje em dia as crianças questionam muito. Quando a gente fala não vai fazer tal coisa, eles querem saber o porquê. Então percebe que é um mundo diferente. Não é porque o teu filho é questionador, ele tem uma personalidade forte. Isso é muito da criança atual. Eles questionam mesmo. Eles querem saber o porquê de tudo. E isso, gente, é excelente. Quando você olha com outro olhar para isso, né? Quando você entende que quando teu filho questiona, ele quer saber o motivo das coisas, ele está trabalhando uma habilidade que ele vai poder usar em várias áreas na vida dele. Isso significa que ele está formando opinião própria, tá? Isso significa também que ele não vai ouvir qualquer opinião dos colegas, ele não vai ser convencido facilmente. Então, às vezes, a gente está criticando uma postura dos nossos pequenos, né, sem entender exatamente o que aquela postura pode significar. E aproveito para dizer que tudo acaba sendo um bom motivo para uma boa conversa. E se tem algo que funciona muito para as crianças de hoje, é uma boa conversa. Eles gostam de conversar. Basta que você se interesse efetivamente pelo que ele tem a dizer. Então, quando você simplesmente pergunta como foi na escola hoje, eles vão responder de uma maneira bem, né? Ah, foi normal. Ah, foi legal. Agora, é diferente de você demonstrar real interesse pelo que ele está vivendo, pelas descobertas que ele está fazendo. Então, antes de criticar qualquer postura do teu filho, procura pensar de que maneira você pode utilizar essa postura de forma mais efetiva. Ao longo das postagens que eu estou preparando para vocês, vem aí uma série de dicas com base na disciplina positiva. E a disciplina positiva, ela tem muito desse caráter de trabalhar as habilidades da criança para a vida, né? De utilizar os recursos que ela tem de melhor e até alguns recursos que precisem de ajustes, mas da melhor maneira possível, pensando em como ele pode vir aplicar isso ao longo das etapas de desenvolvimento, né? E se tornar um adolescente mais tranquilo, passar por essa fase com menos conflitos e se tornar aquele adulto que você almeja. E que ele também, tá? Esse é um outro recado super importante. Aprendam a aceitar os pequenos como eles são. A gente costuma idealizar demais, né? E aí eu digo que isso acontece com todo mundo. Todo pai, toda mãe tem uma visão interna diferente da real. Então a gente tem um filho idealizado e a gente tem o filho real. O grande desafio é encontrar um equilíbrio aí entre esses dois formatos. Às vezes o que você quer para o teu filho, uma carreira, por exemplo, que você deseja que o teu filho siga, pode não ir de encontro com as necessidades dele, pode não ir de encontro com as habilidades e os interesses do teu filho, da tua filha. Respeitar essa singularidade é fundamental, até para que esses pequenos sejam aceitos também. Eles têm uma necessidade muito grande de pertencimento e muitas vezes
eles não se sentem pertencentes em casa. E dificilmente os pais percebem isso. Então procura ter um olhar mais voltado, né, para essa necessidade e para como vocês têm se relacionado. Quem sabe aí você encontre coisas que ainda não tinha percebido e acaba criando uma relação ainda melhor entre vocês. Deixa eu dar mais uma olhadinha se apareceram perguntas. A Gisele dizendo, se tiver como não saindo do seu foco, falar sobre adolescentes. O que você gostaria de saber exatamente, Gisele? Bom, adolescência não é exatamente o meu foco, né? O meu trabalho ele é focado para crianças até 12 anos. Eu até tenho alguns casos de adolescentes no consultório, mas não é exatamente o meu foco, tá? Então, dependendo da tua dúvida, eu posso te dar um outro direcionamento, mas aqui eu acabo não explorando tanto sobre a adolescência, porque o foco do meu trabalho é exatamente com os pequenos, né? De 0 a 12, tá? A adolescência é uma fase bem conflitante, né? Todo mundo que está aqui, acredito que passou por alguns conflitos na adolescência, porque aí a gente tem uma fase que é chamada de intermediária, né? Ele já não é mais criança, mas também ainda não é adulto. E oscila muito entre essas duas etapas, né? Para algumas coisas, o adolescente ele quer ter uma maturidade maior do que a que de fato tem, e outras vezes ele não quer assumir as responsabilidades que a vida adulta exige. Então é onde vão encontrando alguns conflitos, né, com a própria imagem, enfim. E uma das coisas que ajuda bastante, eu não sei, Gisele, se você é mãe de um adolescente e talvez esteja passando por alguma situação específica, o que mais vai favorecer esse contato é se conectar com essa fase. Lembra de como que era ser adolescente, né? E que opinião de pai e mãe nem sempre é a que eles vão ouvir de verdade, né? Os adolescentes acabam, não é nem que indo contra a opinião dos pais, mas é um momento em que eles estão descobrindo que têm opinião própria, né? Eles querem defender uma ideia, uma opinião. E é importante também criar esse espaço, né? E respeitar esse momento, essa fase. Eu não sei se eu respondi um pouco do que você gostaria de saber. Então, se tiver alguma dúvida em específico, você coloca aqui para mim, tá bom? E o Rosa tá dizendo, eu tenho um bebê de 1 ano e 7 meses e uma bebê de 3 meses. Com a bebê, meu filho maior começou a ficar mais teimoso e jogar objetos em mim, mas como se fosse de brincadeira, e comecei a estranhar. Isso seria normal? Tem a ver com a chegada do bebê? Sim. Ele também é bem pequenininho ainda, né? Não tem nem 2 aninhos. E tá perdendo um espaço que é dele. Então, o caminho aí é você mostrar que ele não tá perdendo nada, tá? É reforçar para ele que o espaço de filho mais velho vai continuar sendo dele, do primeiro filho, que ele tem esse amor garantido, que a mamãe continua sendo dele e que ele não precisa ter esse ciúme do irmão caçula. Isso é muito comum de acontecer, especialmente quando o filho mais velho é tão pequenininho ainda. Então é importante perceber que hoje ele tem uma necessidade também. É claro que um bebê de 3 meses requer muito mais atenção, precisa de mais cuidados, mas o teu filho mais velho também está pedindo uma atenção especial. Então é importante envolvê-lo nos cuidados. Eu daria uma sugestão um pouco diferente caso esse bebê ainda não tivesse chegado, né? Porque a ideia é trabalhar, né, a chegada desse bebê antes dele nascer e envolvendo, né, o primeiro filho nas atividades, na preparação do quartinho, compra das coisas, enfim. Mas agora que ele já chegou, vamos para o que fazer nesse momento.
Primeira coisa é ir conversando com ele, tá? Tendo essa conversa que eu te orientei, de que ele não tá perdendo o espaço e nem o amor que era dele. Isso vai continuar sendo dele. Ele vai dividir algumas coisas com o irmão, mas também ele vai ganhar um grande companheiro, né? Os dois vão passar a fazer uma série de coisas juntas. E quando você vai envolvendo o teu filho mais velho em alguns cuidados com o pequeno, ele também vai se sentindo mais pertencente. Ele está pedindo esse espaço, tá? Então, testa um pouco e depois você me conta como foi. Acredito que dê certo. O mais importante é lembrar que agora você tem 2 filhos e não é porque ele está sendo criado da mesma forma, né? E sendo filhos de mesmo pai e mesma mãe que eles serão parecidos. A probabilidade de serem crianças bem diferentes é imensa. Então, é se preparar um pouco para isso também. E pensando até no teu filho mais velho que está exigindo um pouquinho de espaço, tenta encaixar no meio da tua semana, que seja alguma atividade para você fazer com ele, para você estar só com ele. De repente, que o bebê fique com uma amiga ou com o papai, enfim, alguém possa ficar com o bebê para você dar uma volta com teu filho mais velho, para ir tomar um sorvete, enfim, fazer alguma coisa que ele goste, para ele sentir que o espaço dele está garantido, tá bom? Espero ter ajudado. Deixa eu dar mais uma olhada se teve mais perguntas. Docinho Brito, boa noite, querida. Tudo bom? Bom, a minha passada por aqui hoje é um pouco rápida, tá? Eu vou preparar aqui um post especial para vocês, eu vou postar daqui a pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e segunda que vem, marque aí na agenda. Às 9 horas eu volto para mais uma live com vocês. Então, mandem sugestões dos temas que vocês querem que eu aborde aqui na live, tragam as dúvidas e vamos trocando juntos, tá bom? Gratidão por todo mundo que apareceu aqui e quem estiver assistindo a reprise. Eu agradeço imensamente por vocês acompanharem o meu trabalho. Aliás, tudo isso é feito para vocês e vocês são o principal combustível para eu continuar compartilhando essas dicas. Que possamos todos ajudar as crianças a criar habilidades para a vida, né, e se tornarem adultos melhores do que nós mesmos, tá bom? Um beijo, gente. Até segunda.